Αυτός. Αυτός. Olá, iniciando a transmissão, só para a gente conferir se está tudo ok aqui. Alunos conseguindo ouvir, conseguindo visualizar também. Aqui não está aparecendo. Aqui. Olá, aluno, tudo bem contigo? Uma satisfação, a gente está iniciando agora a nossa 9ª aula. Muito bem. Vamos falar sobre gestão de projetos, só que agora a gente vai entrar num assunto um pouco diferente, mais relacionado ao gestor, propriamente dito, ao gerente do projeto, em relação às competências aplicadas, né, ao gerenciamento de projeto. Então, fica aí para a gente iniciar e, como de costume, eu gosto sempre de dar além das boas-vindas, né? Eu espero que vocês estejam bem, passaram a semana bem, e o importante aqui é a gente conseguir passar um conteúdo que você consiga compreender. São competências que, né, provavelmente você já esteja passando por alguma necessidade, algumas aplicações. Se não tiver, a gente gostaria que realmente você pudesse estar né, conseguindo entender, compreender o conceito. E então a gente fica aqui à disposição, inclusive, para você tirar suas dúvidas. Durante a semana, com certeza, você fez os estudos, aprofundou em pesquisas e tudo mais, discutiu com os colegas, e se você tiver qualquer dúvida, é um momento para a gente poder esclarecer
E com isso a gente vai aprendendo também de como está o andamento do aprendizado, né. Muito bem. Então o tópico da aula de hoje, a gente vai passar por gerenciamento da equipe. Como formar uma equipe, né? Será que é simples? Será que requer muito trabalho, atenção? Nós vamos estar trabalhando com recursos humanos, quando a gente está falando em equipe, que são os especialistas, são pessoas do time ou pessoas que vão fazer parte do time. Então, no momento em que você está iniciando as suas atividades como gerente de projeto, provavelmente vai ter muitos pontos que você deve se preocupar, mas não no sentido da preocupação em si, mas no sentido de que você consiga montar uma boa equipe de projeto. Então, esse vai o assunto. Aluno, só travou um pouquinho aqui. Peço desculpas, a gente está retomando. Ok, vamos lá. Deixa eu só. Estamos retomando agora. A gente deu uma travada aqui no som aqui, mas eu acho que está ok. Então, o que eu estava falando é em relação, né, à formação de equipe. Será que a gente consegue formar uma boa equipe? Então, no momento em que a gente tem essa preocupação de formar uma boa equipe, significa que nós temos que tomar, né, na verdade, precauções, nós temos que escolher os perfis, aqueles que têm uma habilidade de acordo com o projeto. Então, isso é importante você saber, né? É importante você ter ter em mente que primeiro eu preciso ter essa questão do projeto. Qual que é o objetivo do projeto? Lógico que se você já tem um time, provavelmente você vai escolher aqueles projetos em que você vai ter maior chance de sucesso, não só no sentido financeiro, mas aqui a gente está falando na questão da proficiência, das habilidades pessoais da sua equipe. Então, esse é um dos pontos. Dando continuidade aqui no slide, você está acompanhando aí. O segundo ponto é em relação às competências individuais, competência da equipe e da empresa. Aí a gente vai passar por esses 3 níveis, e esses 3 níveis está muito relacionado ao sentido de que, será que a minha competência de um gerente, no caso, ou de um membro da equipe, é o mesmo nível ou tem o mesmo resultado das competências da equipe? E também, será que a competência da equipe é o suficiente para desenvolver o projeto? Ou dependemos também da competência organizacional ou da empresa? Então, esses são os pontos relevantes que nós vamos estar tratando também na aula de hoje.
E vamos passar, assim, pelo um lado mais, prático, né, pensando em como a gente pode mapear as necessidades que a gente tem durante o processo do desenvolvimento, durante as atividades, de planejamento, enfim. Vamos mapear através da matriz de responsabilidade. Então, a gente vai ver como montar uma matriz de responsabilidades. O que vem a ser, então, competência? Competência, então, nada mais é do que entender que é uma qualificação mesmo, né. Hoje, por exemplo, nesse momento, você está ganhando competência. Provavelmente você está, predisposto, você está estudando, você está assistindo a aula, você está correndo no sentido de buscar novas habilidades, só que antes da habilidade a gente ganha competência, né. Competência é o conjunto de qualificações que promove, então, um desempenho distintivo, e superior, importante, né, para agregar valor à organização, ao projeto, à vida pessoal também. Então, segundo o Sabag aqui, ele diz que competência é realmente algo que vai trazer diferença no sentido superior, no sentido em que você tem um nível hoje, você está num determinado estágio de conhecimento, conhecer técnicas, conhecer experiências, e aí, a partir do momento que você vai ganhando competência, provavelmente você vai ter resultados superiores. Então, esse é o ponto, no sentido aí das competências. Continuando ainda aqui, as competências, então, ela é, né, de certa forma, vista em 3 momentos. Primeiro é o conhecimento, é o que a gente está falando, né, que se você se predispõe a conhecer mais, buscar conhecimento, estar preparado, você está ganhando competência. E aí, sobre conhecimento, é o know-how. Eu conheço, nesse sentido. Então, é um saber adquirido. Eu conheci, tomei conhecimento, ainda pode ser que eu não tenha colocado em prática. Então, nesse momento que a gente está trabalhando sobre gestão de projetos, falando sobre montagem de equipe, a gente vai aprender no sentido de tomar conhecimento, saber como que se faz a montagem de uma equipe, saber como se faz uma montagem da matriz de responsabilidade, reconhecer as habilidades de um membro da equipe. Então, isso é conhecimento, é dominar sobre alguma coisa que tenha valor para ela, e, né, nesse sentido, e principalmente trazendo resultado. Esse resultado, lógico, pode ser para o indivíduo, para você, ou então para a empresa, para a equipe, ou para o projeto, no caso. Inclusive até para a sociedade. É importante a gente sempre estar pensando nesse lado aí. Bom, em relação à habilidade, aí é saber fazer. Significa que eu, no primeiro momento, sei, e no segundo momento também sei fazer. Então, é a capacidade de produzir. Aqui, muitas vezes, a gente pode estar pensando, eu tenho habilidade, porque eu sei fazer. Mas será que esse saber fazer é algo, né, cognitivo, que nós raciocinamos passo a passo e conseguimos concluir? Ótimo. Ou também nós temos outro lado da habilidade, que é aquela habilidade nata, né, muitas vezes a gente automaticamente a gente consegue, desempenhar. Então, muitas vezes, com pouco conhecimento a gente ganha grandes habilidades. Por quê? É afinidade com aquela atividade, com aquele conceito, aquilo que eu gosto mais,
aquilo que eu gosto mais de fazer, de apreciar, de visualizar, provavelmente a gente vai conseguir fazer mais, produzir mais. Então, esses são os pontos que normalmente acontecem. Bom, no segundo ponto, no último ponto, melhor dizendo, vamos para atitude. O que é atitude, então? Inclusive, aqui você já deve conhecer o conceito da administração, é o chá, né? É o C de conhecimento, o H da habilidade e o A de atitude. E atitude, o que é? É você querer fazer. Eu não diria que você tem que seguir essa ordem. Olha, eu conheço, depois eu sei fazer, né, eu consigo produzir alguma coisa, agora eu quero fazer. Ou seja, é a proatividade, é aquela iniciativa de, né, começar a fazer, buscar conhecimento, reunir as pessoas, experimentar, isso é importante, experimentar. Quando a gente experimenta, a gente quer fazer, mesmo não saindo bem feito, mesmo que algo que você produz com a sua habilidade ou pouca habilidade ainda, é importante você ter atitude. Eu comecei a fazer. Posso estar errando, mas eu comecei. Se eu estou errando agora, eu vou corrigindo. E aí eu vou amadurecendo, eu vou ganhando proficiência, eu vou ganhando mais habilidade, porque o conhecimento eu já tenho. Nesse meio, pode ser que tenha algum detalhe da técnica que você não conheça. Então, é um ciclo. E esse ciclo, muitas vezes, não começa pelo conhecer, pelo aprimoramento do conhecimento. Muitas vezes começa da atitude. Eu quero, eu vou atrás. Aí eu vou conhecer e ganho habilidade também. Então, é importante você estar em todos os assuntos, você está percebendo. Preste atenção, aluno, que você, esse momento aqui das competências, isso não serve só para gerente de projeto, para gestão de projeto. Isso serve para qualquer aplicação da administração, seja na área administrativa, na área da engenharia, na área agrícola, na área hospitalar, da saúde, enfim, em qualquer setor. Então, de repente, você está acomodado e você nem tomou conhecimento. Então, você não buscou. Faltou atitude? Faltou atitude. Por quê? Você está assistindo um programa qualquer, na internet, ou na TV, enfim, no cinema, passa aquelas oportunidades de você, né, de estar fazendo uma propaganda mesmo, mostrando que você pode conhecer aquilo. Se você não correr atrás, se você não buscar aquele curso ou, né, especular, querer saber, você não vai conseguir ter o conhecimento também. E aí, com certeza, você não vai conseguir produzir também. Então, esse momento é importante porque a competência seria aí o primeiro ponto e a atitude mais ainda, né, é o primeiro ponto aqui que você, sendo membro de projeto, tem que ter. Ah, eu vou começar a estudar amanhã. Tudo bem. Eu comecei a estudar hoje, melhor ainda. Ah, vou começar semana que vem. Alguma coisa não está legal. Então, faltou o quê? Atitude. Todos gerentes de projeto, ele tem no primeiro momento a atitude. É de querer fazer. Então, é muito forte a gente falar o termo, entender, perceber, internalizar o querer fazer. Conhecendo mais um pouco aqui, só para a gente complementar, então saber fazer, fazer e querer fazer é a soma, então, né, que é a competência no caso, é a soma do conhecimento, habilidade, o comportamento e aptidões que possibilitam maior probabilidade de sucesso na execução de determinadas atividades. Presta atenção nesse ponto, porque muitas vezes você pode estar pensando, mas professor, está fácil, né? É só eu querer fazer e tal.
ótimo, é isso mesmo. É um bom começo, mas eu coloco esse ponto aqui e chamo a atenção porque, ó, possibilitam maior probabilidade de sucesso. Além de querer fazer, ganhar conhecimento, ter habilidade, estar produzindo, existe outros fatores. Esses outros fatores também são importantes. Eu diria assim, a competência é o primeiro ponto. Mas depois, a gente tem que ganhar, né? A gente tem que ganhar realmente confiança, aprimorar num determinado segmento. A experiência que a gente vai ganhando com o tempo é muito mais importante. Só que se você não der o primeiro passo, que é a questão da competência, a gente não vai ter essa possibilidade, no caso aí, a probabilidade de sucesso. Muito bem. Agora a gente vai partir por aquele onde eu citei. A competência de uma pessoa é a mesma da equipe? Não. Segundo o Carvalho, ele diz o seguinte, tem 3 tipos. O primeiro deles é individual. Então, o gerente de projeto tem habilidade na resolução de conflitos. Isso é uma importantíssima, né? Muito importante competência. É uma competência, assim, singular e é uma das melhores de um gerente de projeto. Eu trouxe aqui como um exemplo, tá? O individual, para você perceber, então, qual que é uma competência individual? O gerente de projeto pode ter essa competência, que é a resolução de conflitos. De repente, tem um outro membro da equipe, qual que é a competência dela? É gerenciamento de custos, treinamento, capacitação de pessoal. Então, essa é a habilidade individual. Agora, a habilidade, ou melhor, competência. A competência da equipe o time conduz o projeto visando alcançar o objetivo do mesmo, no caso do time. Quando a gente tem uma equipe, um time de 5 pessoas ou de 50 pessoas, não importa a quantidade. O que importa é se todos estão comprometidos, envolvidos, engajados em buscar sucesso, que é o mesmo objetivo do projeto desse time. Se isso acontecer, significa que eu tenho competência de equipe. Cada um com seu papel, cada um com a sua competência individual. Juntando tudo, eu consigo obter a competência da equipe. Na mesma proporção, a gente vai indo para a empresa. Então, dentro de uma equipe, quando está no mesmo setor, é mais fácil a gente conseguir equalizar, buscar o consenso. Agora, quando a gente fala na empresa, eu estou falando de setores diferentes, muitas vezes trabalhando em locais diferentes, com vários níveis de escolaridade, enfim. Muito bem. Então, a capacidade em criar um ambiente favorável. Será que todos, mesmo que não esteja diretamente ou até mesmo indiretamente envolvido com o projeto, eles criam um ambiente favorável para que o projeto tenha sucesso? Se a gente conseguir esse ambiente, nós estamos com competência a nível empresarial, ou seja, a nível de empresa, a nível organizacional. Então, facilita que todas as pessoas e a própria equipe consiga trabalhar. Eu não vou influenciar, pelo menos não vou nem influenciar negativamente. Eu não faço parte da equipe, mas eu vou possibilitar um ambiente que seja favorável ao desempenho das atividades das pessoas aí envolvidas no projeto. Então, as 3 competências devem estar integradas para que um projeto seja desenvolvido de forma satisfatória. Mas se eu não tiver, professor, se eu não tiver essa competência da empresa, se eu tenho um departamento lá que está até me atrapalhando. Isso significa que vai terem sucesso no projeto? Não. Provavelmente a gente consiga, se for nesse sentido, provavelmente a gente consiga dar um jeito assim
né, corrigir isso internamente, mas vai ter mais dificuldade, não é verdade? Então, para a gente conseguir fluir melhor, eu tenho que ganhar mais competência, buscando conhecimento, tá aí, mostrando que eu tenho atitude. A equipe, ao mesmo tempo, também busque essa competência. A competência nada mais é do que buscar o consenso em relação a qualquer assunto, que é o objetivo do projeto. Então, fica aí para que você possa refletir e colocar em prática assim que você consiga num projeto. Bem, esse último slide aqui nesse tópico de competência diz o seguinte, né? O modelo integrado das competências. Como que eu consigo integrar? Como que eu consigo perceber que o individual está na equipe, que a equipe é feita de vários individuais e a empresa também, que muitos não fazem parte da equipe, mas que colaboram, cria um ambiente propício para a gente conseguir desenvolver o projeto. Então, não adianta um projeto ser comandado por um gerente com muitas competências, ou seja, o gerente pode ser desde resolver conflitos, que é uma das que eu citei, mas habilidade em cronograma, habilidade em gestão de custos, gestão de riscos, todas as áreas de conhecimento, principalmente de integração. O gerente tem uma competência de integração grande, enorme, inclusive experiência com outros projetos, já trabalha há 30 anos em projeto, por exemplo. Mas, se não tiver uma equipe no mesmo nível, ou ainda ter uma equipe comprometida para alcançar esse objetivo, mas que ainda não tenha o apoio da alta administração, que é a competência da empresa. Então, né, contribui para com outra. Então, é dessa maneira que a gente pensa, percebe e deve praticar um modelo integrado das competências. Vamos pensar assim, na prática. Olha, eu estou num projeto aqui e a alta administração não está colaborando ou não tem esse apoio, enfim. Como que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar para ele, a gente tem que buscar. Então, busca algum argumento que seja razoável, que seja promissor, que traga valor, ou que essa alta administração perceba esse valor. E aí você vai ganhando confiança dele para que você reverta essa falta de apoio. Então, se você tem a falta de apoio, você tem que reverter, você tem que ter apoio, você tem que buscar esse apoio da alta administração. E, ao mesmo tempo, a nível de equipe, fazer com que a equipe sempre busque conhecimento em conjunto, seguindo o mesmo propósito, seguindo o mesmo, né, por exemplo, eu vou fazer um treinamento em desenvolvimento de software. Vou fazer treinamento num determinado banco de dados. A equipe está trabalhando para isso. Agora, tem uma pessoa que pega o recurso em relação ao treinamento, enfim, de repente tem um custo, um investimento, e ele vai fazer o treinamento em outra ferramenta, em outro sistema gerenciador de banco de dados. Como que fica a equipe? A equipe vai ficar dividida. Isso não é competência de equipe. Então, uma competência da equipe, ela tem que ser naturalmente, né, diria assim, naturalmente seguindo para o objetivo, que é o objetivo não só desse treinamento, mas enfim, de todos os recursos necessários, das práticas necessárias para conceber um projeto de sucesso. Áreas do conhecimento do gerente de projeto. Área orgânica. O que significa área orgânica? É uma habilidade interpessoal do gestor de projeto, então está mais relacionado às pessoas, né? Liderança, negociação, motivação, influência. Enquanto tem a parte da comunicação, eu sei me comunicar bem ou não, capacidade de ouvir, ter empatia, sempre estar buscando empatia, isso é tudo a área orgânica, é da pessoa. Então, gerente de projeto, mas isso a gente está falando respectivamente aqui no exemplo para o gestor de projeto, porque a gente quer que as competências de projeto realmente
seja mais relacionada ou seja mais dedicada pelo gestor de projeto, mas não significa que você, que é um membro da equipe de projeto, também não tenha que ter isso. Quanto mais pessoas ganhando essas competências orgânicas, no caso aí, seja lá da autoconfiança, por exemplo, com certeza você vai desenvolver melhor a sua atividade. Então, não é só relacionado ao gestor. Comportamento, criatividade, né? Aquela iniciativa, atitude, tudo mais. Capacidade de prever situações, está relacionada a riscos. Então, tudo isso está relacionado, são competências que nós podemos estar gerando, estar nos conhecendo, nos capacitando mais, né? Buscando conhecimento em relação à parte orgânica também. Na área profissional, então, o conhecimento técnico é muito mais relacionado à parte técnica, metodologia, técnicas. Então, a habilidade de resolver problemas relacionados com produto ou serviço em desenvolvimento. Teve um problema na confecção daquele produto ou daquele artefato naquele momento. Se você está lá no desenvolvimento de software, de repente você não conseguiu desenvolver um sistema, né, adequado para trabalhar com mobile, por exemplo. Então, está relacionado com a parte profissional, que é a parte técnica. Isso é na área profissional. Inclusive na parte de gestão de projeto também. Então, habilidades em como fazer gestão de projeto. Olha, eu não conheço bem a área de aquisições, tratamento com fornecedor, contrato com fornecedor, especificações dos produtos ou serviços com o fornecedor, eu tenho que me preocupar, então eu tenho que buscar conhecimento na área profissional, Na área administrativa, está mais relacionado à empresa, está relacionado às atividades que estão permeando a empresa. Lembra do ambiente favorável? A gente vai ganhar com as competências administrativas, que é visão de planejamento, compras, finanças, né? Está mais relacionada a essa área que não está, muitas vezes não está dentro da equipe, mas que tem a relação com a equipe. E a equipe, no caso do projeto, depende desse conhecimento da área administrativa também. Vamos ver naquele projeto Rock in Rio, você já conhece, vamos ver como é que a gente pode desenvolver as competências lá. No cenário de um projeto da infraestrutura do Rock in Rio, você percebe uma série de desencontros. Por exemplo, olha, a parte dos engenheiros não concorda com o projeto original em relação à concha acústica, enfim, algum ponto lá, ou da área de lazer. E os responsáveis dos pacotes de trabalho acusam um ao outro por desvios. De repente, olha, não ficou certo essa instalação, ou então faltou ou atrasou algum equipamento de um fornecedor, alguma peça do fornecedor, o telão que ia colocar no Rock in Rio, enfim, algum ponto ficou faltando e um fica acusando, não, mas é você que esqueceu de ligar, você que não acompanhou, você que esqueceu de passar esse parâmetro para o fornecedor. Isso traz exatamente isso, problema, desentendimento, desencontro. Então, vamos pensar assim, a gente está discutindo uma situação na área do lazer, e a gente tem que construir, então, para a área de lazer, o parque temático, o parque temático aqui, o gramado e os bancos. Porém, deveria ser toda gramada, tem uma parte lá que teria que ser toda gramada, e por algum motivo alguém separou a área do piso entre uma parte com pedra e outra parte de terra batida e uma parte gramada. Então, não ficou de acordo com o que estava especificado no projeto. De repente até ficou melhor, mas não ficou o que está especificado no projeto. Isso é desencontro, isso é desvios. Outro ponto, seriam posicionados os bancos de madeira, né? Tem lá especificado lá como uma das partes a ser entregue na área do lazer, só que começaram a ser instalados bebedouros, e aí eles não conseguiram instalar mais os bancos, de repente não teve espaço lá. Isso pode acontecer? Naturalmente pode acontecer. Então, e outro ponto, para os palcos, né, não chegaram alguns produtos importados lá, do som, do equipamento, de iluminação, algo assim. E os técnicos do som também não sabem nem como fazer a configuração desse equipamento. Também, né, chegou atrasado, então não chegou, acaba atrasando. E aí eles ficam lá correndo atrás. Olha, quando vai chegar, começa a conturbar, começa a ter essas situações. E outro ponto ainda, o piso de madeira do palco que deveria ter sido revestido
em borracha também, né? Discutem por que esse tipo de revestimento. Aí começa a discutir algo que, inclusive, é um dos pontos que o engenheiro discorda. Por que tem que ser aquele revestimento? Mas já estava especificado. Então, são pontos aí que muitas vezes a gente se depara, e é natural isso, é comum, inclusive. Muito bem. Resolução para isso. As competências, né, podem ser desenvolvidas através de treinamentos, a gente sabe disso, conhecida como hard skills. Significa que, através de treinamentos, a gente consegue ganhar essas competências do nível hard skill. O próprio conhecimento sobre gestão de projeto, ou conhecimento de software de gestão, são alguns dos conhecimentos. Enquanto aquilo que é inato ao homem são chamados de soft skills. Aquilo que está muito relacionado à pessoa. Honestidade, capacidade de comunicação, adaptabilidade, resiliência, isso a gente pode até tomar conhecimento, mas a gente não consegue fazer treinamento em relação a isso, né? O treinamento é da pessoa, então a pessoa é que tem que buscar isso, está lá do individual. Então, se a gente tem atitude para conhecer isso, para melhorar o autoconhecimento, aí a gente vai buscando o chamado soft skills. Então, desenvolver soft skills através de aceitar desafios é atitude. Eu vou buscar, mesmo que eu não sei, eu vou tomar conhecimento e ganhar habilidade com isso. Realizar novas atividades, sempre, né? É exatamente para você estar ampliando o seu leque. Quando você faz atividades diferentes, a gente melhora as atividades que a gente faz hoje, inclusive. Ainda continuando nessa resolução, conhecendo a sua equipe, o gerente pode estar buscando, então, entender as tarefas, como que está o desempenho técnico de cada um, e voltar das pessoas também, como é que está o envolvimento da equipe. A equipe só começou a trabalhar agora, como que é o envolvimento? Durante as atividades diárias, como que está sendo? Existe um espírito de equipe? Então, as pessoas se envolvem, elas buscam empatia entre elas? Então, esses são os pontos muito importantes que você, como gestor de projeto, tem que estar sempre pensando nisso. E um outro ponto é você conseguir perceber como que está a competência da empresa. Será que está evoluindo? Mostra, então, a possibilidade de que o indivíduo, a equipe, a própria organização, ela vai criando uma maturidade ao longo da vida de um projeto. Ah, mas a gente está falando aqui ciclo de vida de planejamento, execução e até encerramento. Não, isso faz parte realmente das pessoas que estão trabalhando na equipe e a projeto ela vai evoluindo. Muito bem. Nós estamos num momento aqui de interação, se você tiver alguma dúvida, está à disposição para esclarecer as dúvidas. Vamos lá. Mais um item aqui para a gente continuar. Competências do gerente de projeto. Então, a gente já passou por muitos pontos aí em relação a isso, mas a alocação de recursos é uma delas. Saber alocar as pessoas, né? Será que tem projetos em paralelo? Será que eu consigo aproveitar recursos em paralelo? Outro ponto, construção da equipe. Eu consigo trabalhar com as pessoas de todos os níveis? Cada pessoa dentro da minha equipe eu consigo fazer com que ela trabalhe em conjunto e direcionado à atividade dela? Então, esse desenvolvimento a construção da equipe também é importante. Mas tudo isso vai depender daquilo que a gente já conversou, que são as competências individuais da equipe e da organização, mas principalmente nesse caso aqui, é a individual. Sempre a individual vem antes, tá ok?
Em relação à disciplina, que é a questão da resiliência, isso é algo do lado soft skills. A pessoa que tem que ter essa predisposição de querer fazer, de estar pronto para uma atividade diferente, novos desafios. Então, tudo isso a gente tem que ter essa percepção. Você vai percebendo se a pessoa tem uma visão holística do processo, ela consiga entender a dependência das atividades, né? Lembra daquelas atividades precedente e as sucessoras? Como que trabalha isso? Eu não estou vendo só a minha atividade, eu consigo ver todas. Então, tudo isso é importante você conseguir conhecer das pessoas para você colocar as pessoas certas nos lugares certos. Questão da comunicação, aí você pode estar trabalhando na questão da linguagem, de como fazer a comunicação, o tempo da comunicação também. A liderança é um dos pontos importantíssimos para que você mantenha a equipe sempre ativa, motivada, porque sempre vai existir algum momento em que a gente está em baixa. Então, no momento, a liderança aí, ela vai conseguir resolver isso também. Processo de RH em projetos. Quais são os processos que a gente trabalha em RH? Primeiro ponto é o planejamento do gerenciamento de recursos humanos. O como que eu vou fazer o gerenciamento de recursos humanos? Quem, né, tem um orçamento para capacitação? Quando que a gente vai fazer capacitação? E aí sim, no início de um projeto mobilizar, essa mobilização da equipe depende no momento do cronograma, porque eu mobilizo a equipe à medida que eu vou caminhando com o projeto. No início, eu preciso das pessoas do planejamento. Depois, na fase de execução, eu vou no cronograma e verifico quem que são as pessoas capazes de trabalhar com essa atividade. Então, essa vai ser mobilizada hoje ou para amanhã, vamos pensar assim. Aí na semana que vem tem outras pessoas com essa habilidade. Então a questão de mobilização da equipe está muito relacionada com o nosso cronograma. E o próprio desenvolvimento da equipe é no caso, olha, eu não tenho isso preparado ainda. Vamos lá capacitar essa pessoa para que melhore as competências e ganhe mais habilidades. Então, lógico que depende da atitude do membro da equipe ou daquele indivíduo, sim, mas se está no processo do planejamento de recursos humanos, essa pessoa ela tem que estar contratada, ela tem que estar, né, junto com a gente aqui para a gente começar a fazer esse desenvolvimento dele. E o gerenciamento da própria equipe, que é no decorrer disso fazendo um ciclo, né? Muitas vezes eu tenho que refazer o planejamento, que é uma mudança natural de um projeto. E o planejamento, então, nesse caso, toda a equipe tenha conhecimento da sua atividade. Então, muitas vezes eu faço um planejamento com cada responsável, né, de um setor ou de uma atividade. No caso, lá no Rock in Rio, eu posso ter uma pessoa mais designada para o lazer. Então, essas pessoas já têm que estar no plano da cabeça dele quem que ele vai alocar em determinado momento do projeto, do ciclo de vida do projeto e assim por diante. Para a gente fazer o planejamento, muitas vezes a gente pode lançar a mão de um organograma ou da matriz de responsabilidade, ou então própria descrição, né? Descritivo mesmo, a responsabilidade dessa pessoa, qual que é a autoridade que ela tem, e assim por diante. Essa tabela de matriz de responsabilidade se chama RAN, que é Responsibility Assignment Matrix, ok? Muito bem. Numa determinada situação, no Rock in Rio ainda, identificando alguns problemas. Então, um funcionário discute entre si, é aquilo que já passamos, né? Troca acusações entre funcionários, os engenheiros não concordam com o projeto, então tem várias situações que a gente já fez. Agora, a gente tem que buscar a causa. Então, esse é um ponto que o gerente de projeto, juntamente com a equipe, toda a equipe tem que participar. Vamos pensar assim, falta de conhecimento da planta do parque, por isso que deu problema lá no posicionamento dos bancos, dos bebedouros. Faltou, talvez, comunicação e planejamento? Então, a gente tem que ir elencando essas causas. E para chegar nesse caso, para a causa, a gente pode usar um diagrama, por exemplo, de Ishikawa, e a gente vai rastreando as possíveis causas e subcausas. Tudo bem? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhando também. E aí, em função de um problema, né, a gente pode estar quantificando e aí trabalhando para que nós possamos trabalhar, né, para influenciar a equipe melhor,
que é a habilidade do gerente de projeto em relação à disciplina, comunicação e liderança, ou então nas mudanças, por exemplo, faltou uma visão holística para preparar o pessoal em função das mudanças, porque se houve mudança no cronograma, é por isso que o pessoal não conseguiu entregar os equipamentos para a parte do palco, de repente foi isso. Então, tudo isso você vai ganhando uma habilidade como gestor de projeto para desempenhar essas atividades dessa maneira. Muito bem, a gente está no momento aqui de tirar dúvidas também, se tiver alguma dúvida. O pessoal parece estar com dúvida em relação à prova, alguma coisa relacionada a isso. Só para informar, a gente não tem informação sobre prova, ok? Então, eu não conheço, não tenho esse assunto, então eu não vou conseguir ajudar os alunos que estão com dúvida em relação a isso. Data, resultados, né? Nada relacionado à prova, a trabalhos, tudo, né? Aí você tem que entrar em contato com a sua unidade para entender, para buscar esclarecimentos, tá ok? Muito bem, mais alguma dúvida? Vamos falar sobre a matriz de responsabilidade, então, que seria a matriz RACE. A matriz RACE é dividida assim, eu coloco quem que é responsável, quem tem autoridade sobre uma determinada atividade, quem pode ser consultado porque conhece mais, é um especialista em relação à atividade que vai ser desempenhada, por exemplo, e o informado provavelmente seja aquela pessoa que, olha, depois de terminado a atividade, eu vou informar alguém, né, para dar continuidade, por exemplo, então, seria essa ideia da matriz de responsabilidade. E aí, a matriz de responsabilidade, a gente pode criar mais ou menos dessa forma aqui, olha, o gerente de projeto aqui, né, ele vai ser informado quando o gramado estiver pronto, na verdade, ó, ele vai ser informado de todas as atividades, tá? E aí, o pessoal da construção, onde a gente coloca aqui? Será que é no 1, no 2 ou no 3? O pessoal da construção provavelmente é o que vai realizar a construção. O engenheiro, por exemplo, onde que ele vai entrar? Na 1, no 2 ou 3. E o profissional de saúde? Opa, o profissional de saúde está mais relacionado a alguma atividade da enfermaria. Se é o pessoal da enfermaria, se é o profissional da saúde, será que ele vai ser consultado ou, né, informado? Nesse caso, aqui o informado é o gerente, o consultado pode ser também, mas tem um consultado aqui e ele vai ser, né, informado de outras atividades. Agora, então, o engenheiro, ele vai ser consultado por outras atividades, que é banheiro, lojas, bares, provavelmente seja isso. Então, eu colocaria aqui o número 1, o engenheiro, ele vai ser o número 1 aqui, que num primeiro momento, na primeira atividade aqui, ele vai do gramado, ele só vai ser informado, nas demais, ele vai ser consultado, porque o engenheiro é que tem as especificações mais detalhadas em relação a essas atividades, que é banheiro, loja, bares e enfermaria. Enquanto que o profissional de saúde, nesse caso aqui é o número 2, por quê? Ele vai ser consultado só para os assuntos da enfermaria. Enquanto o pessoal de construção, ele vai estar realizando as atividades, seria o responsável pelas atividades, menos o do gramado, que está sendo feito pelo pessoal da jardinagem. É mais ou menos assim, é só para você entender, é muito rápido aqui, mas só para você compreender como que a gente faz um mapa, que é essa matriz RACE, de como que eu posso abordar as pessoas na questão da comunicação. É importante, porque daí eu vou falar com a pessoa certa, porque, é a pessoa da consulta, eu não vou falar com a pessoa do responsável ou do informado, perceberam? Então, é dessa maneira que a gente trabalha a matriz RACE. Então, tá aí a resolução. Para a gente entrar aqui no encerramento, se tiver alguma dúvida aqui,
Para a gente entrar no encerramento da aula, competências individuais, então, por tipo de projeto. A gente tem 4 tipos de projeto. Aqueles ditos especiais, no caso, atitude em projetos especiais, a gente tem que ser visionário. Então, projetos que são muito específicos. Então, a gente tem que ter a cabeça muito aberta. Inovação, é agente de mudança também. Então, esse é o ponto. Megaprojetos. Megaprojetos, a gente tem que ter habilidade em formar equipes, por exemplo. Gerir riscos, porque quando é megaprojeto, envolve muitas pessoas, muitos fornecedores. Então, contratos é importante. Outro tipo de projeto aqui, estratégicos ou corporativos, aquele que tem mais resultado para a empresa. Então, o conhecimento da gestão geral, veio a questão da planejamento estratégico do negócio, está trabalhando nesse sentido. Então, esse conhecimento é importante para a gente trazer resultado para a nossa organização. Os operacionais têm um impacto menor, então, está envolvendo lá, principalmente aí, a questão das pessoas, né? De ser uma pessoa confiável, proativo e cooperativo, de repente seja o suficiente para a gente conseguir trabalhar e trazer resultados positivos para a nossa organização, que são projetos operacionais, tem resultados mais locais, né? Vamos pensar assim. Tudo bem, eu fico por aqui, a gente está concluindo a nossa aula. Agradeço aí o acompanhamento da aula. Se tiverem dúvida, ainda tem mais alguns segundos aqui. Muito bem, desejo estudos para vocês, competências, antes das competências, atitude de querer conhecer realmente, querer buscar o conhecimento, estar pronto para novas atividades, desafios, e aí sim você vai ganhando uma habilidade, confiança, auto-organização, autodisciplina também. Um grande abraço.